O que frequentemente acontece com as mulheres é que elas percebem que há algo errado com o homem desde a primeira vez que o encontram, mas então deixam essa suspeita de lado muito rapidamente. Elas pensam, ele não é tão ruim ou eu estava enganada. Mas na verdade, o primeiro instinto estava certo. Então você tem que confiar nos seus instintos e tem que confiar que essa pessoa que está tentando se tornar sua amiga está dando sinais de que há algo meio frio nisso. Não parece genuíno, né? Parece uma tática. Ele está com um pouco de pressa, né? Porque Jesus Cristo, eu não tenho 6 meses para virar amigo dessa mulher. Eu quero transar com ela amanhã, né? O esforço dele para ser amigo é um pouco apressado. Ele realmente gosta de você, né? Mas ele está te mandando mensagem. Ele fala sobre você, faz perguntas e todas essas coisas. Tudo isso parece apressado. Em cerca de uma semana, ele virou seu amigo. Isso indica claramente que há algo mais acontecendo. Porque se você realmente quer ser amigo de alguém, você está disposto a esperar, certo? Então, o sedutor calculista provavelmente está atrás de sexo bem rápido, certo? Pessoas narcisistas, e essa é uma categoria bem ampla, mas uma categoria importante, é a do sedutor frio, e dá para perceber esses sinais nele. Então eles estão te fazendo perguntas, mas não parecem realmente interessados. Há uma certa frieza no olhar deles. Eu digo que o sinal não verbal clássico de um narcisista é que há uma desconexão entre os olhos e a boca deles. Então eles sorriem. Sim, isso é interessante, Lisa. Mas os olhos estão mortos. Quando alguém realmente se interessa, o rosto todo se ilumina. Você não pode fingir isso, mas o que você pode fingir é um tipo de sorriso. No meio dos sedutores existe o negging, mas o que é isso exatamente? Negging? Negging. Negativo. Quando você diz algo negativo para a mulher sobre ela mesma, bem, isso cria uma espécie de ferida nelas que agora te dá espaço para, o seu próximo passo ser gentil e demonstrar interesse, mas elas ficam com vontade de meio que corrigir aquilo que você criticou. Então, criar uma ferida, criar uma necessidade de ter você, é o que um sedutor clássico vai fazer. Então, você está identificando uma vulnerabilidade que elas têm, algo que está faltando na vida delas, e você vai ser aquele que vai fornecer isso. Então, se você realmente cria a necessidade nelas por algo que você diz, e depois é você quem a satisfaz, isso é uma técnica de sedução muito, muito poderosa. Se você vê um homem fazendo isso, se ele está, te criticando de uma forma sutil, mas aí isso é encoberto por outras coisas que estão acontecendo. Talvez você pense assim, aquilo foi uma tática, não foi genuíno, ele fez aquilo para meio que me deixar insegura. Porque uma pessoa insegura é mais vulnerável a ser seduzida do que uma pessoa totalmente segura. Quando você está insegura e alguém toca nessa insegurança naquele momento, não parece que estão tentando atingir isso. Você quase pensa, isso doeu mesmo. Nossa, eu sabia que eu era ruim nisso, tá vendo? Eu sabia. Isso quase confirma o que você pensa, em vez de mostrar que estão tentando te seduzir. Isso é muito verdade. Por isso, às vezes, você precisa conseguir se afastar das suas respostas emocionais e analisar o que está acontecendo. Nós somos animais emocionais. Apesar do que pensamos, não somos racionais. Então, no momento, você sempre vai estar emocionalmente envolvido, você vai ficar chateado, mas também quer mostrar para outra pessoa que ela está errada sobre a insegurança que criou, o que é uma técnica de sedução. Como você disse, está sentindo isso agora e acha impossível superar, mas esse pensamento só aumenta a sua insegurança. O que você precisa fazer é, no dia seguinte, olhar para trás, para o que aconteceu e pensar sobre isso, analisar quando eles não estiverem na sua presença e pensar o que realmente aconteceu. Essa é uma tática que eu realmente enfatizaria, especialmente em um primeiro encontro. No dia seguinte, revise mentalmente o que a outra pessoa fez e o que disse e pensam se pareceu algo genuíno ou natural, ou se pode ter havido algum tipo de jogo de manipulação acontecendo e analisar isso um pouco, porque é difícil fazer isso no momento. Bem, agora estamos entrando nas últimas etapas da sedução, onde você tem mexido com a pessoa psicologicamente.
Eles tiveram uma dinâmica de vai e vem com você, onde ficam muito animados, ficam intrigados, mas depois recuam porque há coisas que você fez que eles não têm certeza. E você é como um pedaço de metal que vai ficando cada vez mais fraco com todo esse vai e vem, e eles estão à beira de quebrar. Então, injetar um pouco de dor nesse momento, no final da sedução, como dizer, eu vou te deixar, acabou, terminamos, cansei de você. Cara, isso vai ser muito, muito poderoso, porque houve tanto prazer, tanta empolgação, tanto interesse envolvido, que naquele momento, quando você recuar ou fizer algo meio insensível, isso vai ter um efeito devastador na outra pessoa. Então, agora estou sendo o sedutor malvado aqui. Criar essa dinâmica de vai e vem, iludindo a pessoa de forma divertida, prazerosa e empolgante, mas também com momentos de dúvida e dor. É algo que realmente prende a outra pessoa e faz com que ela fique completamente nas suas mãos. Então, se tudo for prazeroso, não vai ter o impacto emocional que teria se você colocasse, especialmente perto do final, essas pequenas doses de dor. Eu realmente acho importante você ter dito que é no final, porque eu concordo com você voltando aos outros exemplos. Tipo, se você fizesse isso no começo, você pensaria, nossa, que babaca, não quero ver essa pessoa de novo. E aí você nunca mais veria essa pessoa se fosse um relacionamento. Mas fazer isso quando se sente amada, acha que pode confiar neles e já foi vulnerável com eles. E aí eles causam a dor desse jeito, com esse vai e vem, é tão real, e isso meio que entra naquele outro ponto que você mencionou sobre a confusão, né? É como se deixassem a pessoa confusa. Meu Deus, isso é incrível, mas dói. Incrível e doloroso ao mesmo tempo. Para mim, não sei se isso vai soar estranho, mas um orgasmo é meio que uma mistura disso. Não, você está certa. Um orgasmo é tão prazeroso que chega a quase doer. Em francês eles chamam de le petit mort, a pequena morte. Há quase uma sensação de que é demais. É quase como se eu estivesse tendo um ataque cardíaco, mas é tão prazeroso, porra. Certo? Então, no próprio orgasmo, que talvez seja o objetivo final em uma sedução, isso é como se fosse um mini orgasmo, onde existe tanto essa sensação de que é muito divertido, mas também é um pouco desagradável. E ela está tão acostumada com essa dinâmica que agora vai virar o jogo. No momento em que ela te procurar de qualquer forma, acabou. Você a seduziu. É isso. Então tem que ser no momento certo. Estamos muito perto do fim da nossa sedução aqui, porque literalmente significa cair, e estamos como que caindo de amores. Este é um livro sobre cair e fazer as pessoas se apaixonarem por você. Não é um livro apenas sobre sexo, é tudo psicológico. Apaixonar-se é algo que você simplesmente não controla, você está se apaixonando. Você dá espaço para que eles se apaixonem, pois ao perseguir, eles recuam. O ideal é que venham até você. Saderhat significa identificar, avaliar, desenvolver, recrutar, conduzir, terminar. É um processo de inteligência humana para basicamente transformar alguém de patriota do seu país em um traidor que apoia você. Processo para mudar a lealdade de alguém. Então, bem resumidamente, identificar significa que você encontra um grupo de pessoas que são suscetíveis ao que você está tentando fazer, que é convertê-las e mudar a lealdade delas para você, torná-las leais a você, ou ao seu país, ou à sua organização. Identificar significa localizar quem você deseja converter. Depois você passa para avaliação. Avaliação significa que você está sondando para testar certos aspectos da pessoa. Os principais aspectos a testar são confiabilidade, adequação e controlabilidade. Isso significa verificar se eles são adequados para o que você precisa. E então você quer testar a confiabilidade. Você pode contar com eles para fazer o que você pedir, certo? Te dar um número de telefone, responder sua mensagem, seja lá o que for. Ele pode usar o aplicativo para ver quanto tempo ela demora para responder a minha mensagem. Com que frequência ela responde? Ela me dá mais informações ou sou eu quem dou mais informações para ela? Tudo isso é um teste de confiabilidade. E então, controlabilidade. Controlabilidade é quando você diz para a pessoa o que fazer, e isso pode não ser do interesse dela. Então, se você pode dizer para ela, por que você não tira o domingo de folga, ou tira a sexta-feira de folga e me encontra para almoçar? Se ela faz isso, você está testando a controlabilidade dela, certo? Então agora já passamos de identificar e avaliar. Entramos na fase de desenvolvimento, pois sabemos que a pessoa é adequada, confiável e controlável.
Então, tudo o que você faz na fase de desenvolvimento é reforçar a ideia de que o que você tem é superior ao que eles querem, para fazê-los acreditar que estiveram errados o tempo todo e que precisam confiar em você. Você já ouviu o termo gaslighting? Isso é muito parecido com gaslighting, porque dentro da fase de desenvolvimento, o que você está fazendo é se preparando para o passo final, que é o R. R significa recrutar, S-A-D-R. Recrutar é quando você finalmente diz para a pessoa: sua lealdade deve ser comigo, e não com essa outra coisa a qual você é leal. Eu sou quem mais se importa com você. Você deveria se importar mais comigo do que com qualquer outra coisa. Sua opinião é a mais importante para mim. A minha opinião deveria ser a mais importante para você. Tenho certeza de que já vimos isso antes em outros relacionamentos, certo? Uma vez que você tenha esse recrutamento em andamento, então o A é um acrônimo do governo. Então o A, na verdade, se refere a handle. Handle começa com a letra H, mas é um acrônimo do governo. Então eles usam a letra A. Na fase de manejo, tudo o que você faz é reforçar e praticar constantemente os comportamentos que você treinou neles durante a fase de desenvolvimento, certo? Então é aqui que você começa a ver pessoas que querem guardar segredos, certo? É aqui que você vê abuso físico e emocional acontecendo. E então o abusador basicamente diz: você não pode contar para ninguém, isso é assunto nosso. Vou melhorar, ok? Só não conte para ninguém, deixa eu lidar com isso. Fique do meu lado e me ajude, seja o que for. É um processo de reforçar comportamentos já treinados que favorecem o manipulador e não favorecem a própria vítima, até chegar à fase de término. Terminar é quando o manipulador ou abusador diz: consegui o que queria. Tô fora. E eles te deixam na mão, sem dinheiro, sozinho e desanimado. É exatamente assim que a manipulação funciona. Você manipula as emoções das pessoas que são suscetíveis a essa manipulação. Então a primeira coisa que você procura, se você se lembra, eu falo sobre dar sentido às coisas. Então, dar sentido às coisas é um processo que foi refinado e identificado durante a Guerra do Vietnã, nos anos 70, porque era muito difícil para os interrogadores americanos obterem informações dos Vietcongues que estavam sendo capturados. Então, o exército dos Estados Unidos investiu em um enorme programa psicológico para conseguir identificar como podemos mudar sistematicamente a lealdade de alguém ou como podemos manipular as pessoas de forma sistemática até o ponto em que elas obedeçam às suas ordens. Então, o primeiro passo no processo de dar sentido é chamado de evitação. E o que evitação significa é que você precisa aceitar e reconhecer que toda vez que você se aproxima de um estranho, o instinto natural dele é evitar contato. E se você realmente pensar sobre isso, é como todos nós somos. Na primeira vez que você conhece alguém novo, você na verdade quer evitar essa pessoa, e ela também quer evitar você. Mas é a construção social que faz com que a gente diga coisas como bom dia. Como você responde a maioria das vezes quando alguém pergunta: como vai você? Bem. Mesmo que não seja verdade, porque na sua mente o que você realmente está pensando é: como eu termino essa conversa? Como evito falar com um estranho? Já estou pensando em outra coisa e indo para outro lugar. A última coisa que eu quero fazer é realmente estar presente e atento nessa conversa com um estranho, certo? Então a evitação é o ponto de partida de tudo. Então, dentro do processo de compreensão, você precisa levar em conta o fato de que quando você se aproxima de alguém pela primeira vez, essa pessoa vai tentar te evitar. Um manipulador entende que, ao se aproximar de um alvo pela primeira vez, este tende a evitá-lo. Agora, a parte complicada da evitação é que, dentro da cultura social em que vivemos, a persistência é considerada um valor, é algo que apreciamos e valorizamos. Então, quando você tenta evitar alguém, mas essa outra pessoa é persistente em chamar sua atenção, ou no caso de um manipulador, ela é persistente em te oferecer algo que você deseja, então, de repente, você sai do modo de evitação e para de tentar evitar essa pessoa. Em vez disso, você entra na próxima fase do ciclo de construção de sentido, que é chamada de competição. Competição é quando há uma troca de ideias, e às vezes isso é acalorado, como quando você diz: eu discordo de você. E outras vezes é: me conte mais ou, sabe, prove para mim. Competição é esse vai e vem onde os relacionamentos começam a ser construídos. Manipuladores entendem que é preciso superar a evitação para chegar à competição. Quando alguém está na fase de competição da construção de sentido, mostra que está disposto a trocar ideias com você.
Se você pensar nisso em termos de algo que chamamos de capital social, é um termo da CIA. Capital social significa que estou investindo meu capital em você e espero um retorno sobre meu investimento. Isso é competição. Você faz alguém sair da evitação e faz com que compartilhe suas opiniões e ideias. Quando você compartilha suas opiniões e ideias comigo, está investindo no relacionamento. Então, uma vez que você faz com que eles comecem a falar, você sabe que esse é o primeiro gancho. Sim, exatamente. O motivo pelo qual você investe nessa pessoa com seu capital social dentro dessa fase de competição é porque você sabe que, depois de tempo suficiente nessa fase de competição, eles estarão tão envolvidos no relacionamento que começarão a buscar sua validação. Validação de que suas ideias são credíveis ou validação de que você precisa mudar a forma como pensa. E nós, como seres humanos normais, fazemos isso instintivamente. Então você sabe que, se analisar, entendeu, Deus, ok. A última fase após a competição é chamada de submissão, e submissão é exatamente o que parece. Dentro da fase de submissão, você agora terceirizou algum elemento do seu pensamento ou algum elemento da sua tomada de decisão para outra pessoa. Com que frequência você vai até Tom, seu marido, e pergunta a opinião dele sobre alguma coisa? O tempo todo. Com que frequência você pede para ele te ajudar a tomar uma decisão? Muitas vezes. Às vezes, sei que ele pode me influenciar, então evito perguntar por que preciso achar minha própria resposta. E isso é você sendo consciente o suficiente para saber que não quer se submeter. Você quer ser independente, certo? Mas você é uma mulher altamente educada, bem-sucedida, experiente, com mais de 40 anos. Obrigada. Você já sabe disso, você aprendeu isso da maneira difícil. Há muitos homens e mulheres por aí que ainda não aprenderam essa lição, que acreditam que há algo honroso em encontrar um parceiro em quem confiam tanto que podem terceirizar todas as decisões, todas as conversas. Podem ser totalmente transparentes com a pessoa. Quando você está tão dedicado a encontrar o encaixe perfeito, muitas vezes você fica mais suscetível e disposto a aceitar um encaixe imperfeito e simplesmente escolhe ignorar os sinais de alerta. Essa parte da submissão é a etapa final em que eles percebem. Agora eles dependem de mim e posso influenciá-los de um jeito que antes eu não conseguia. Correto. Se você voltar ao grande Sadhat, o processo Sadhat, toda aquela fase de conformidade, competição e evitação, tudo isso acontece dentro do ciclo de conhecer, gostar e confiar. Tudo ocorre na fase de desenvolvimento. E uma vez que você sabe que tem uma fonte confiável, suscetível e controlável, uma vez que você sabe que ela é adequada para ser constantemente manipulada, então você a move para a fase de recrutamento desse relacionamento. E agora você muda a lealdade dela. Eles não são mais leais a si mesmos, eles são leais a você. E é isso que um manipulador quer. É exatamente isso que um sociopata quer. É exatamente isso que um narcisista quer. É exatamente isso que um psicopata quer. Eles querem alguém que seja totalmente dependente da orientação deles, da direção deles, do controle deles. Porque quando eles têm essa pessoa, todas as necessidades pessoais deles são atendidas, certo? Psicopatas podem machucar a pessoa. Psicopatas têm essa tendência à violência. Sociopatas conseguem manipular essa pessoa e usá-la como uma ferramenta. Narcisistas recebem validação constante e autoengrandecimento o tempo todo. E quanto tempo isso geralmente leva? Existe uma média? Então, a média reconhecida para transformar um patriota em um traidor. Esse é um padrão da CIA. Para mudar totalmente a lealdade de alguém do país para você, leva cerca de 6 meses. Então, quando se trata de um relacionamento pessoal, onde os riscos são muito menores, isso pode acontecer muito mais rápido. Isso pode acontecer em qualquer período de 30 a 90 dias, para fazer alguém abandonar completamente seus próprios valores pessoais e transferir sua lealdade para você. Isso realmente depende de quanto tempo e distância o manipulador pode usar para encurtar o período de tempo, certo? Quanto mais próximos eles estiverem, mais isso é o que se chama de tempo de exposição ao alvo. Quanto mais tempo de exposição ao alvo eles tiverem com sua manipulação direcionada específica, mais eles podem controlar o ambiente daquela pessoa, mais eles podem treinar aquela pessoa para adotar certos comportamentos. Isso pode acontecer muito rapidamente. E eu acho que esse é um dos principais motivos para as mulheres irem mais devagar. Não estou dizendo que elas só devem beijar no 5º encontro ou que não podem ir para a cama com o cara, mas o que eu estou dizendo é que o que realmente é precioso é o nosso senso de independência. Ao unir sua independência à de outra pessoa,
Então, é difícil recuperar isso. Depois de ser manipulado, é difícil reverter a situação. Então, o que você realmente precisa fazer é ficar atento aos sinais de alerta com antecedência. Entenda que existem certos elementos da nossa sociedade que já te colocam em desvantagem imediatamente, especialmente se você for mulher, especialmente se você for uma mulher de alto desempenho e bem-sucedida. Porque todas as coisas que fizeram de você uma pessoa de alto desempenho e bem-sucedida foram o fato de você ter sido forçada a seguir uma cartilha de expectativas definida por outra pessoa. Então, adivinha só, você acabou de criar um padrão comportamental de obedecer, seguindo as ordens de outra pessoa. Então, quando um manipulador entra em cena e começa a te dar ordens por causa da estrutura na qual você já está inserido, talvez você nem perceba que está sendo manipulado até sentir que já é tarde demais. Existem várias maneiras diferentes que pessoas narcisistas usam para punir os outros. Elas abandonam as pessoas, elas se negam a dar às pessoas o que elas precisam, elas humilham as pessoas, elas envergonham as pessoas publicamente. Elas encontram um pequeno erro que alguém comete. Então, vamos supor que uma pessoa está tendo sucesso. Ela está em um relacionamento narcisista, mas tudo vai bem. Mas aí um dia algo não vai bem. Aquilo que você está construindo, e aí tem uma reunião ruim ou alguém te rejeita. A narcisista vai dizer, alguém estava se achando demais. Ela vai zombar de você e provocar de forma passivo-agressiva, tudo de forma punitiva. Sabe, seja na sua cara, seja de forma passivo-agressiva, ou seja ela se afastando, e para algumas pessoas elas pensam, se eu tiver sucesso, vou perder minha parceira. Ao que eu digo, então, que tipo de relacionamento é esse afinal? Isso volta para o medo, então? É tipo, sabe, sim, não parece um ótimo relacionamento, mas, sabe, eu imagino que narcisistas usam muito isso de, bem, você vai ficar sozinha, o que você vai fazer sem mim? Acho que já contei em um episódio anterior que um ex-namorado me disse, ninguém vai te amar tanto quanto eu te amo. Eles começam a usar esse tipo de linguagem para acionar os seus gatilhos de medo. Então, a ideia do medo em seu extremo é o que vemos em relacionamentos coercitivos ou marcados por controle coercitivo, onde tudo é governado pelo medo. Mas eu diria que o medo é o coração do relacionamento narcisista, sabe? É o medo de que eles vão te deixar, é o medo de que você vai dizer a coisa errada, é o medo da raiva deles, é o medo de falar a coisa errada. Você está constantemente com medo de fazer, dizer ou ser a coisa errada. Então, conforme a pessoa está em um relacionamento narcisista, ela se encolhe. Elas se encolhem até se tornarem algo que nunca possa ofender, desviar a atenção da pessoa narcisista ou incomodá-la. E também acabam ficando bastante isoladas. Então, como há muita vergonha agora que você se encolheu, você nem quer que as pessoas vejam esse seu eu encolhido. Por isso você se afasta e perde esse apoio. E esse apoio é essencial para você voltar a confiar na sua própria percepção. A única maneira de fazer isso é ter pessoas que validem a realidade que você presencia e enxerga. Então, o medo governa tudo em um relacionamento narcisista. Mas também, Lisa, existem medos sociais. As pessoas têm medo de ficar solteiras. As pessoas têm medo de ficar sozinhas. Muitas pessoas temem envelhecer por acharem que não conseguirão ter filhos. Esses tipos de medos que podem até ser independentes do relacionamento narcisista. Mas mesmo assim, a pessoa permanece nele porque pode pensar, bem, essa pessoa ganha dinheiro. E existem esses itens da checklist social, tipo ser bem-sucedido, atraente ou seja lá o que for. E eu quero dizer que os itens da checklist precisam ser respeito, compaixão, gentileza e segurança. Novos itens, uma nova checklist. Mas é também essa ideia de como as pessoas vão patologizar as pessoas por deixarem o que parece, pelo menos no papel, um bom relacionamento. E então, o medo que as pessoas têm de, será que vou sempre viver sozinha? Será que vou envelhecer sozinha? Costumo responder, não acho que você vai envelhecer sozinha, mas sozinha é melhor que isso. Pelo menos você pode cultivar amizades e viajar de férias sem levar gritos, e comprar comida de marca sem levar bronca aos gritos, seja lá o que for que esteja irritando o narcisista. Você pode fazer isso sem viver sempre com medo. Lisa, preciso ser franca com você, pois trabalho com pessoas de todas as idades, de adolescentes a idosos de 70 e 80 anos. À medida que envelhecem, muitas pessoas temem isso. Elas afirmam ser difícil namorar aos 60 ou 70 anos. As pessoas dizem que é mais desconfortável ficar sozinha com a idade. Existe uma verdadeira tragédia em dizer,
Você está louca se acha que essa pessoa narcisista vai cuidar de você ao envelhecer e ficar debilitada. E, na verdade, o que parte o coração de algumas pessoas é que elas suportam anos, décadas de um relacionamento tóxico, abusivo, que causa medo e é narcisista. Bem, pelo menos eu não vou envelhecer sozinha quando for velha. Elas realmente ficam doentes, quebram o quadril, seja o que for, quando estão mais velhas. O narcisista delas não quer cuidar delas e após anos percebem que sempre estiveram sozinhas. Nossa, a seguir. Eles vão insistir e insistir, sendo intrusivos, fazendo perguntas e a pessoa pode não respondê-las. E eles vão ver se conseguem extrair a informação dela. Sei que estou contando essa história depois dos fatos e falando sobre primeiros encontros. Não. Mas preciso dizer, gente, aquele primeiro encontro, mesmo que o que eu diga soe estranho, você tem 28 anos, é linda, o mundo está aos seus pés. Um dia, pode ser que outra pessoa esteja limpando a sua bunda. É melhor garantir que ela seja boa nisso. Que outras coisas as pessoas narcisistas normalmente fazem para descobrir quem é um alvo fácil ou não? São esses os testes. Testar é o principal método que eles usam, certo? Então, eles podem fazer algo absurdo e observam para ver se a pessoa vai confrontá-los. Eles vão insistir e insistir, sendo invasivos, fazendo perguntas, e a pessoa pode não responder, e eles vão ver se conseguem extrair a informação dela. Eles podem extrapolar limites e chegar muito atrasados. Eles podem querer continuar insistindo e insistindo em coisas que você já se sente desconfortável, mas você não quer ser aquela pessoa. Muitos foram socializados a aceitar situações e evitar conflitos, apenas seguindo o fluxo. Ainda é cedo, dê uma chance para a pessoa. Eles estão tentando ver até onde eles podem ir com isso. E aí vem o outro jogo narcisista, e esse leva um tempinho para se revelar. Eles apresentam esse lado maravilhoso, são atenciosos, demonstram interesse, são divertidos. Quando a pessoa começa a se envolver, eles se afastam. Eles não respondem às mensagens, você não consegue obter uma resposta. Eles meio que desmarcam alguns encontros. Agora a pessoa está fisgada. Basicamente, ela já deu umas tragadas nesse cachimbo. E eles dizem, o quê? Espera, a gente estava se divertindo tanto. O que está acontecendo? Eles ficam remoendo, ficam olhando para o nada. Devo responder a mensagem dele? Devo ligar de volta para ela? O que eu faço? O que eu faço? Fico remoendo, remoendo, remoendo. Ok. O narcisista responde após algumas horas ou até 2 dias. Meu Deus, eles se interessaram por mim. Agora você faz tudo o que pedirem. É uma jogada inteligente, um jogo de fazer charme. Mas então, com essa apresentação idealizada e sedutora, eles conseguem atrair a pessoa, conseguem trazer a pessoa para perto. Se a pessoa está sendo forte, mantendo seus limites e sendo muito clara, nesse momento o narcisista está mostrando 2 faces para você. Diversão, 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 invasivo, invasivo. Você fica tipo, divertido, invasivo. O narcisista pode não forçar, os mais habilidosos não vão forçar. O que eles fazem é recuar assim que percebem esse interesse. E ao recuar, é aí que começa o vínculo traumático. Agora você fica desesperada por eles. Então, quando eles esperam 1 dia, 2 dias, seja lá quanto for, e voltam a falar com você, toda aquela tensão se dissipa e você fica completamente nas mãos deles. Você vai permitir que seus limites sejam atropelados. Você permite que eles façam o que quiserem porque não quer reviver aqueles períodos de 8, 12 ou 36 horas em que você não conseguia falar com eles. Então, de muitas maneiras, é um tipo de paradigma muito infantil. É como a criança que quer agradar o pai ou a mãe para que eles estejam sempre por perto. Mas e também chega a parecer um pouco viciante, né? Tipo, eu vou manter tudo isso, eu vou fazer o que for preciso. Eles não vão mais parar de falar com você, o que geralmente significa abrir mão dos limites e deixar a pessoa narcisista dominar. Assim, você se envolve totalmente e acaba em apuros. Dá para confiar neles quando dizem que te amam? Amor é a palavra mais complicada da língua inglesa. Eu acho que não existe uma mais complicada. Ela significa algo diferente para cada pessoa. Significa algo diferente para você. Significa algo diferente para mim. Significa algo diferente para todas as pessoas que você vai encontrar hoje. Acho que temos algumas coisas universais sobre o amor com as quais todos concordamos. Mas para uma pessoa narcisista é uma experiência muito superficial. É sobre validação, é sobre atenção, é sobre admiração, é sobre prazer momentâneo. É sobre o que funciona para elas. Trata-se de satisfazer suas necessidades e fazê-las parecer bem. Isso é o que chamam de amor.
Para outra pessoa no relacionamento, amor pode significar empatia, compaixão, profundidade, estar junto nos bons e maus momentos, amar uma pessoa incondicionalmente, seja ela atraente ou não, se ela engordar. Se ela engravidar, se não for mais tão sexy, é algo mais duradouro e mútuo. Eu te amo, você me ama, eu apoio o seu crescimento, você apoia o meu crescimento. Essas são duas definições bem diferentes, não é? Então, dá para confiar quando dizem eu te amo? Eles te amam, mas você não sabe o que amor significa para eles. Se eu vou na casa de alguém e a pessoa fala, vamos comer bolo de sobremesa e traz um bolo de frutas esquisito. Eu estava pensando em cobertura de chocolate e essas coisas assim. Ok, acho que isso é um bolo. Mas para eles ainda é um bolo. Ainda é um bolo. Isso é incrível. Então, se alguém diz que te ama e você não sabe o que isso significa para ela, você só perguntaria? E então, qual seria a diferença entre uma pessoa comum respondendo e um narcisista realmente respondendo? Então é aí que fica complicado, né? Eu acho que o que acontece é que não é tão simples como se a gente pegasse contratos e dissesse, olha, esse é o meu contrato e esses são os termos do amor para mim. Veja que o item 2, cláusula C, explica isso. Se concordar, assine e coloque suas iniciais. Não é desse jeito. Eu até queria que fosse. Assim, eu saberia como seria meu contrato de amor e outra pessoa poderia dizer, não estou confortável com a taxa de amor incondicional. Podemos tirar essa cláusula? Mas se você perguntasse a uma pessoa narcisista, o que o amor significa para você? Uma pessoa narcisista não é psicótica. Ela não é delirante. Bom, ela é moderadamente delirante, mas não totalmente delirante. Elas sabem qual é a resposta certa para o teste. Certo, então elas vão dizer, bem, amor é como se encantar com o seu brilho, é respeito, estar com você o tempo todo e simplesmente te amar. E elas podem te dar uma resposta vaga, certo? E eu acho que uma das partes difíceis do amor, e isso é algo que eu já disse várias vezes, é uma grande parte do vínculo traumático. Se você perguntar para quem está em um relacionamento com vínculo traumático, não ao narcisista, mas a outra pessoa, certo? Você pergunta, por que você ama esse narcisista? Pode me dizer? Isso acontece com minhas clientes sempre. E a resposta invariavelmente é, eu não sei. É como se fosse algo meio mágico. E a gente meio que tem isso, tipo, essa conexão é como se fosse uma conexão profunda. E tipo, eu simplesmente sinto eles e eles me sentem. E eu fico tipo, ok. Quando você não consegue articular isso. Eles não conseguem articular isso. Mas quando você pergunta para uma pessoa que está em um relacionamento saudável, se eu fosse te perguntar isso sobre Tom, e eu já te perguntei isso sobre Tom, as respostas acabam sendo muito do tipo, eu respeito ele e ele me respeita. E nós nos divertimos muito juntos, temos valores em comum e eu me sinto segura com essa pessoa. Tipo, eles te dão coisas concretas. Certo. Então eu penso, a gente ri juntos, seja lá o que for. No final do dia, essa é a única pessoa com quem eu quero conversar. Ele me escuta, seja qual for a lista. Eu entendo. Mas quando alguém é tipo mágico, não dá para descrever. Você não consegue descrever porque é um estado meio confuso de vínculo traumático. O desafio então se torna, em um relacionamento narcisista, a pessoa vai virar e dizer, você diz que me ama, mas faz isso, faz aquilo outro e mais aquilo. E isso não é amor. Talvez isso seja amor para eles, mas você nunca perguntou. Meu Deus, isso é tão verdade. E você comenta como isso pode confundir as pessoas. Tão confuso. Porque sabe, você está com alguém e essa pessoa diz que te ama. E talvez diga isso de um jeito que todos os seus instintos dizem. Ok, parece certo. Combina com tudo que aprendi sobre o amor. De repente, em cerca de 1 hora, eles passam a te desvalorizar, fazer gaslighting com você e depois voltam a demonstrar amor. E pode ser tão confuso para as pessoas conseguirem avaliar como se sentem em relação a si mesmas ou como o parceiro se sente em relação a elas. Mas aí você também começa a se questionar. Pergunto às pessoas, você se sente seguro? Você se sente segura? Muitas vezes, quando falamos sobre amor, falamos sobre romance, falamos sobre diversão, falamos sobre sexo, o que não falamos o suficiente é sobre segurança. E para mim, isso talvez seja o mais importante quando falamos sobre amor, porque o verdadeiro amor, o amor saudável, é seguro. Quando digo previsível, não quero dizer entediante, mas sim que você sente que pode se aproximar e ser você mesma, mesmo que ela não concorde sempre. Isso não impede que ela fique brava com você, mas ela vai expressar a raiva de um jeito que você ainda se sinta segura.
Você pode não concordar, pode até acabar em uma grande discussão. Tudo bem, mas você se sente segura. Por quê? Porque você pode dizer, tá bom, eu entendo porque ela está brava, eu entendo, eu não concordo. A gente vai continuar, continuar, continuar. Mas em nenhum momento você sentiu que, sabe, era quase previsível. Havia uma previsibilidade nisso, certo? Relacionamentos com narcisistas geram insegurança, pois nunca se sabe o que pode causar sua raiva. É como viver em um campo minado. Certo, essa inconsistência, esse vai e vem, resume algo interessante. Estou usando a palavra segurança. A pessoa narcisista se sente segura? Não é com você, é no mundo. Então, se a pessoa narcisista tem um bom dia, recebe uma promoção no trabalho, ganha muitos likes nas redes sociais, alguém diz que ela está bonita na academia. Ela está se sentindo bem. Essa é a ideia dela de segurança. Ela se sente realmente validada. Então é nesse momento que vai chegar em casa, te encantar e dizer: amor, vamos sair para jantar. Você é minha garota. Eu te amo. Blá blá blá. E você fica: estou tão apaixonada. Ok. Se ela não recebeu a promoção, outra pessoa recebeu, não bateu a meta, ninguém curtiu seu post, ou alguém brigou com ela na academia, vai chegar em casa e gritar com você. E você pensa: não entendo. Tipo, E tudo pode estar igual, porque ela é tão guiada apenas pelo próprio mundo interno, sem se importar com o quanto o comportamento dela machuca ou afeta as outras pessoas. Você nunca sabe o que vai encontrar. Isso não é seguro. É como não saber, ao entrar em casa, se vai ter alguém lá dentro que pode ser um perigo para você. Isso é assustador se você pensar desse jeito. Então, infelizmente, eu tenho que adotar essa posição bem cínica. Aí eu digo, se você sente, se essa pessoa é capaz de fazer essas coisas cruéis, não estou falando de raiva, não estou falando de discussões, estou falando de algo realmente cruel e imprevisível. E não ser responsabilizada por isso. Você deve julgar o relacionamento pelos dias ruins, não pelos bons. Muitos avaliam relações com narcisistas apenas pelos bons momentos. Quer aprender sobre linguagem corporal e enganação para não ser enganada? Então assista a essa entrevista com Chase Hughes. Tudo parecia ótimo na superfície, mas algo parecia estranho. Algo não parecia certo, e eles nem sabem que estão lidando com um psicopata.